galerinha, bom dia, você geração... Bom dia não, boa tarde. É bom dia, Carlos Neto. Que horas são, por favor? É boa tarde. Quase 4. Olha a outra metida ali dizendo que ia ter boa tarde, são 10h41. Tá. Então é bom dia. Agora são quase 4 horas da tarde. Como é que é? Eu continuo com bom dia ou com boa tarde? Alô, galerinha, bom dia, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso em Fortaleza, na companhia desta mala sem alça, professor Cardoso Neto, para quem não conhece, o Cafuçu do Direito Constitucional, o fera do Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, o fera também de Direitos Humanos, o fera também de querer me grupear, isso é uma mala sem alça. Amado mestre, falaremos hoje de um assunto sempre cobrado em provas, vamos falar sobre os direitos fundamentais e as suas características, as quais falam sobre o quê? H123 e rua. Você quer falar das características, é? Exatamente. Aí eu seguinte, a gente poderia falar sobre um artigo que nós nunca falamos, qual seria? Quinto. Artigo 5º. Nunca falamos do artigo 5º. Mas antes de mais nada, aquele abração especial para todos que nos acompanham de qualquer lugar do Brasil. Agradecer pelo carinho de todos e sempre. Aquele meu amigo Harris está lá em Parajuru nesse momento, que vai trazer o seu camarão e seu sururu. Eu tô esperando ainda o camarão e o sururu. Aquele abraço pro Harris também. Acho que vai chegar estragado, porque não trouxe ainda. Então manda aquele abraço pro nosso amigo Harris. Um abraço aí, Harris. Então, prof, com o senhor agora. Vamos lá. Então a gente vai falar das características, né? Vamos focar numa característica específica. Todas. Tá? Quer falar todas? H1, 2, 3 e rua. Beleza. Então a gente vai falar historicidade. Os direitos fundamentais dependem de uma época, dependem de um lugar. Verdade. A segunda característica é o segundo I. Ele é imprescritível, quer dizer, você não perde pela falta de uso. Você não... Ele é indisponível, quer dizer, você não pode dispor, você não pode renunciar. Ele é irrenunciável. Inalienável, ele não pode ser comercializado, você não pode vender, você não pode permutar. Acho sim, você é capaz disso. Relativo, nenhum absoluto, lembrando que todos estão no mesmo patamar nível, no mesmo patamar de hierarquia. Tudo vai depender muito do caso concreto, né? Verdade. Mas abstratamente, todos estão no mesmo nível de hierarquia. O universal, lembrando que tem sempre aquela história do universal é para todos, mas existe o caput do artigo 5º, mas a gente já falou, o rol é meramente o quê? Exemplificativo, onde quando a Constituição fala expressamente do residente, não quer dizer que eu vou excluir o domiciliado, o intrânsito, o turista, exatamente. Beleza. O rol é meramente. E de aplicação imediata. A aplicação imediata pessoa, quer dizer pessoa, horizontal? Não, a aplicação imediata não é pessoa-pessoa, é a Constituição, normas, quer dizer, ela elimina imediatamente tudo que está incompatível, com ela, que aí tem as formas de eliminação, revogação e declaração de inconstitucionalidade. Além disso, eu tenho as gerações, eu tenho a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão. Eu lembro que a primeira dimensão, eu lembro que ela tem a não intervenção do Estado, que é a negativa. Que é a direitos negativos, que é a liberdade. Você pode fazer tudo desde que você não mexa no direito alheio. Exatamente. Já a segunda dimensão, já são os direitos o quê? Positivos, onde o Estado vai intervir, o Estado vai fazer, né? Tá certo? Dentro de uma reserva do possível, terceira geração. Terceira dimensão são exatamente o que? Os direitos coletivos e difusos. Eu tenho a quarta dimensão. Não, mas fala um pouco sobre o coletivo difuso. Coletivo difuso é assim, ó, porque vai bem mais... Tá tão lindo, chofezinho. Obrigado. Vai, continua. Não vou pro McDonald's. Resumindo. o coletivo difuso, ele vai além disso. Por quê? Porque na hora que eu vou estudar direitos coletivos, lato sensu, gênero, eu tenho 3 espécies de direito coletivo. Eu tenho o difuso, eu tenho o coletivo estrito sensu e eu tenho os individuais homogêneos. Coletivo lato sensu é o gênero. Então vamos começar pelo difuso. Difuso é quando atinge a todos. Eu estou falando que a lesão atinge a todos. Exemplo, Mariana. Exemplo agora que aconteceu recentemente da posse do ministro de Estado agora, daquela mulher que ia tomar posse como ministro de Estado, e até eu acho que o STJ autorizou hoje, se eu não me engano. E entraram com uma ação popular impedindo a posse, porque feria a moralidade pública. Moralidade pública, ela atinge a todos, então isso é direito difuso. E mesmo se o STF aprovou? O STJ parece que autorizou hoje. Mesmo sendo imoral, ilegal? Ele entendeu que não era. Vai, então lesa a todos. Então, quer dizer, eu não tenho como identificar o sujeito que sofreu a lesão, isso é difuso. Coletivo, eu também não tenho como identificar. A questão é que eu separo por grupos e categorias. Lembra que eu dou aquele exemplo? Foi instalado uma câmera dentro do banheiro feminino do aeroporto Pinto Martins. Não pode. Não pode. Vai gerar uma lesão? Vai. Mas não vai gerar para todo mundo. Vai só para as mulheres, para um grupo. Os homens não. Ou então, portadores de deficiência. Então eu tenho como identificar grupos e categorias, mas eu não tenho como identificar as pessoas. Sim. No individual homogêneo, esse sim, eu tenho como identificar as pessoas uma por uma. Exemplo. A empresa X não está fornecendo equipamento de proteção individual para as pessoas que trabalham no setor B. Nesse setor B, eu tenho 100 pessoas trabalhando. Muita gente, mas eu tenho como identificar as 100 pessoas? Tenho. Então isso é individual homogêneo.
Então, isso foi falando um pouco agora das características dos direitos fundamentais, não é isso? Das dimensões. E das dimensões também agora. Amado mestre, para poder finalizar, fala um pouco do artigo 5º, acho que é o inciso 34, prof. 34? É o inciso 34. Certo. O que tem? O que você quer? Porque, assim... Da parte administrativa? É, exatamente. Certo, fala aí. Certo. Direito de certidão, direito fala de petição. Fala um pouco, por favor, porque você fica... Para a prova é o seguinte, ó, direito de certidão e direito de petição, eles são gratuitos, independente do pagamento de taxa. Então, será que tudo que é administrativo é gratuito? Não, você tem que prestar atenção a isso. Nem tudo. E outra coisa, eu não preciso de advogado. Um exemplo que o IPVA, ou IPVA, desculpa, IPVA foi sem querer que eu falei IPVA porque eu ia pagar o IPVA. Não, tem que pagar, eu tava pensando que tem que pagar. Não tem nada a ver com o IPVA nem a ação popular. Vamos dar um exemplo. Você sofreu um acidente de moto. Então você vai dar entrada no DPVAT. Na verdade, você vai dar entrada no DPVAT. DPVAT é algo administrativo que algumas pessoas procuram advogados. Mas eu preciso de advogado para isso? Não, não preciso. Prof, então para poder finalizar aqui agora, no caso, vamos falar, porque tem alunos que vão começar a curtir nosso canal hoje, a turma nova da Guarda Municipal, que está na sala 7, turma notável, sejam bem-vindos ao Colégio de Concursos, que tem uma menina do meu lado pensando assim, show, aproveita para o Cardoso falar sobre os remédios condicionais. Só falar aqui para poder finalizar, tem a ação popular, tem o mandado de injunção, tem o mandado de segurança, tem a habeas corpus e a habeas corpus data. Aí também, além desse, também tem aqueles chamados remédios administrativos, né? Certidão e de petição, direito. Aí vamos lá, mandado de segurança quando há falta de norma regulamentadora. Não, mandado de injunção. Mandado de segurança quando é direito líquido e certo, que não é amparado por nenhum outro. Quando é remédio subsidiário, né? Mandado de injunção é a falta da norma regulamentadora. Ação popular. A ação popular é quando lesa direitos difusos. Lesão em direitos difusos é uma ação popular. Habeas corpus, é o exemplo agora. Habeas corpus é de locomoção e habeas data é informação relativa à pessoa, ou então retificação de dados ou complementação de dados. E sobre os outros que também tem, também é o administrativo, fala aí, poderia ser qual, prof? Direito de petição e direito de certidão. Lembrando que são gratuitos, lembrando que o habeas corpus e o habeas data também são gratuitos, mas o habeas data eu preciso de advogado. Prof, em se tratando também de prazos, o mandado de segurança ele é um prazo decadencial de 120 dias, o mandato repressivo, o preventivo não tem. Não tem prazo, né? E se o mandado de injunção tem prazo? O mandado de injunção não tem prazo, o habeas corpus não tem prazo, o habeas data não tem prazo. A ação popular ela é quinquenal, é de 5 anos, a não ser que seja ressarcimento ao erário. No caso de ressarcimento ao erário, devolução do dinheiro público, aí seria o quê? Imprescritível. Cara, se garante, prof. Aí para poder finalizar agora, nossa dica no artigo 7, vamos falar um pouco. Prof, para quem vai estudar para a Guarda Municipal, artigo 7, meu artigo 37, são artigos, aliás, o 6º e o 7º são direitos sociais, beleza? Exatamente. O artigo 37 é muito complicado. E o 37, você vai chegar lá 37, 40, 41, eles remetem muitos direitos lá do 7º. Então você tem que saber quais são os direitos que os servidores têm. Então o nosso próximo vídeo poderia ser sobre isso. Pronto. Quais são os direitos que tem em comum entre o servidor, o estatutário e o seletista. Para quem não sabe, né, prof? O seletista, no caso, é aquele que assina a carteira, não é isso? Não, seletista é quem é regido pela CLT. Pela CLT, no caso. Exatamente. E estatutário é quem tem cargo público, que é chamado de servidor. Então, no caso, o seletista pode ser aquele que tem a carteira assinada, não é isso não? Pode ser um exemplo. Pode ser? Então, pronto, assim, gente, quando passa isso na lei, que é o professor Cardoso Neto, ele é fera em direito de trabalho e processo de trabalho. Prof, fala um pouco sobre o artigo 6, quais são os direitos sociais para a gente poder acabar nossa direitos sociais, né? Artigo 6º, lembrando que por último agora entrou o transporte público, não é isso? Lembrando que os direitos sociais, eles são normas programáticas, né? São objetivos. Aí você coloca daquela forma, edu, morali, educação, moradia e alimentação. Saúde trabalha no transporte lá. Então eu tenho saúde, transporte, trabalho e lazer. E eu ainda tenho o ASSIS, assistência proteção à maternidade, segurança jurídica previdência social. Aí Saul mora ali, Assis prossegue preso. Tá vendo aí? Bem, galerinha, essas são algumas dicas aí que você e lembrando que são direitos de segunda dimensão. E prof, para poder finalizar... Não finalizou ainda? O intervalo já terminou. Deu um exemplo de direitos de terceira dimensão, amado prof. Terceira dimensão já é isso, meio ambiente. Pronto, meio ambiente. Pronto. Direito do consumidor. E de primeira dimensão, você falou de primeira dimensão, direito civil, casamento, divórcio. Civil político. Pronto, quando você fala de político, qual seria o direito político? Direito ao voto. Sério? Entendi. Então podemos finalizar agora? Podemos sim. Então pronto. Um forte abraço, vem Tiradentes, grandes conquistas começam. Calma aí, profissão, agora você vai falar simplesmente quais são os órgãos que no caso formam o artigo 144 da Segurança Pública. Beleza. Os órgãos da Segurança Pública, lá do 144, que são órgãos que são direitos de segunda dimensão, eu tenho o da União, PRF, PF e Polícia Ferroviária Federal.
E eu tenho dos estados e Distrito Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Aí muitos se perguntam se a Guarda Municipal também está na... Não está, o rol é taxativo. Taxativo. Para que ela seja incluída, tem que ser feita uma emenda constitucional. É o que existe agora com os agentes penitenciários, né? Existe um projeto de emenda que pode ser incluído e pode se tornar órgão de polícia, mas por enquanto não é órgão de polícia. Galerinha, olha só, quem acaba de chegar aqui, olha só. O meu Deus grego da administração e o paizinho ali, o chefinho, o Leucio Júnior. Bem, vamos aqui agora, vamos finalizando aqui. Posso sair agora? Porque a casa caiu, nos acharam aqui. Então, amado mestre, então, foi muito bom esse nosso resumo. Proferon, nós demos agora uma dica sobre o artigo 5º, falando sobre direitos sociais, falando sobre o artigo 7º, falando sobre o artigo 144, ou seja, ele achando que ia dar uma dica, eu, como já conheço do assunto, eu vou só sabe que não vai pegar tão cedo, não? Então, agora não quer mais dar dica, não, ele quer gravar o curso completo, viu? Ah, é? É porque hoje ele passou 3 horas gravando. Ele quer a página dele. Galerinha, geração concurseira, professor Cardoso Neto, da companhia de Leucio Júnior, professor Heron Lemos, participação da Aline Belfort Prata, diretamente dos bastidores do Colégio de Concurso, antenados 24 horas. Bem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Um beijo para todos vocês que nos acompanham, de todos os lugares do Brasil. Depois daquela tirada tem que acabar o vídeo. Calma, profezinho, calma aí. Então, assim, a todos vocês que nos acompanham em todos os lugares do Brasil, obrigado. Deixe lá suas sugestões, deixe suas críticas, suas dúvidas, que a sua dúvida poderá se tornar na próxima uma dica nossa, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau. Canal do YouTube, alô galerinha. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. Também tem a fanpage, alô galerinha. E a fanpage também do colégio, Colégio Tiradentes Concursos. Tchau, galerinha. Beijos, valeu.